Camargos Cast no ar! E aí, Michel? Chegamos! Mais um episódio. Mais um episódio. Eita, e hoje vamos falar com Ok, tem uma das coisas que é a paixão do brasileiro. paixão do brasileiro. O que é? Depois do Quem será que futebol. Du, nós temos aqui hoje o nosso influencer. Influencer. Influencer aqui hoje. Um canal no YouTube com mais de 400 mil seguidores. Instagram também com mais de 10 mil seguidores também. Ah, bombando lá. E 12 mil, né? Acho que É. isso, 12 mil seguidores. E um especialista. E um especialista muito específico, né? Eu acho isso sensacional. Acho que a gente vai aprender bastante coisa aqui hoje. Vamos, até como é que ele descobriu esse nicho, né? Como é que ele, será que foi pela paixão nacional? Vamos saber Vamos hoje. saber. E quem é nosso convidado, Michel? Hoje eu vou falar o nome, mas assim, o nome dele é Jean, mas ninguém vai saber. Generoso, é o Generoso do canal Generoso TV lá do YouTube, né, Generoso? É isso aí, Obrigado aí por você ter obrigado aí. vindo aí, meu amigo. Obrigado aí por aceitar nosso convite. Fico muito feliz aí pelo convite. Participar e contar um pouquinho da história, né? Ver se o pessoal vai entender, né? Da onde Pois é, saiu isso, né? é canal especializado em Lasanha. carros automotivos. Carro barato, né? É. O brasileiro não dá pra pagar, né? Não dá pra inventar muita coisa, não. Igual a galera quer falar de carro de 1 milhão aí. Deixa pra essa galera que dá pra comprar. É, né? A gente que é mero mortal, a gente fala de carro barato, que é mais fácil. Interessante, Jean, que isso assim, de você busca ali as boas opções do mercado para trazer solução, você realmente faz um trabalho que traz muito benefício para as pessoas, né? Eu sempre gostei de carro, apaixonado desde a infância, assim, desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui apaixonado por carro. As primeiras lembranças que eu tenho de moleque, pô, sou eu dentro do carro do meu pai, algum carro específico ou outro, então tudo que eu vivo hoje é o que eu sempre sonhei lá de moleque. Então, tipo, é muito louco isso. E esse canal, né, tudo que eu faço, é o reflexo do que eu assistia quando era moleque. Então, assim, eu Certo. juntei um sonho de moleque de trabalhar com carro, Olha, e fiz da forma com a profissão que eu escolhi, que é ser jornalista. E eu via, por exemplo, para vocês entenderem, né? Eu vi o Auto Esporte, por exemplo, quando era. Poxa, sim. Mas naquela época, lá Sim, atrás, eu adorava. lá em 2000, Adorava, 2003. sim. Então, pô, eu via todos os projetos. Até Brasil Caminhoneiro eu assistia quando era moleque. Ah, é legal, Caminhoneiro Shell, é. é legal. É verdade, Não né? é? Aí você, pô, a Cedinho. musiquinha, né, que fica na cabeça. Era antes do Globo Rural, eu ficava, acho que era no SBT, e esse isso no aí, no Isso Globo mesmo, é Rural. verdade, é A verdade. molecada hoje é streaming, a Coisa gente de era casa de controle. vó, né? Acordava cedo. Hoje a gente é controle, né? Aqui, ó, Muito controlezinho. gostoso. Nossa, Rio de verdade. Janeiro era canal 4, a Globo, e acho que a SBT era 11. Então, assim, Aham. era 4 por 11, assim. Então, é isso. Então, a gente acabou trazendo um pouco do mundo real para as pessoas, de coisas legais para as pessoas, porque muita gente fala mal de carros bons, mas, infelizmente, pelo preconceito que existe, por carros que foram mal falados, queimados no mercado, aí a gente acaba trazendo um pouquinho da realidade, entendeu? Poxa, que legal, Generoso. Mas assim, deu pra perceber aí, né, pessoal? Carioca, Cariocaço. aqui em São Paulo. Nossa. Acho que as pessoas podem acessar lá o seu canal, Generoso TV, vão poder acessar o seu conteúdo. Mas o que a gente não vai encontrar lá é saber como que você veio parar aqui em São Paulo, né? Como que isso aconteceu, como que foi desde dali da criação do seu canal, que você começou lá no Rio de Janeiro, você estava me falando aqui antes, né? Sim, sim, cara. A história é longa, pessoal. Então pega a pipoquinha aí, porque o que acontece? Eu tinha eu comecei a faculdade em 2013, jornalista, né? Comunicação social com ênfase em jornalismo. Por isso que você fala bem, né? A gente melhora, né? Vai Boa melhorando. Às vezes dá umas falhadinhas no vídeo, sai um pouco errado, falha uma voz, mas eu até brinco, gente, ao vivo, quer dizer, eu não gravo em ao vivo, mas o meu vídeo é como se fosse uma vida ao mesmo tempo. A pessoa tá vendo o que eu tô vendo. Então, Sim. às vezes eu erro uma palavrinha, opa, pessoal, errei e tal, e vou embora. Segue, Eu gosto de sim. gravar assim. Sim. Eu gosto muito da coisa quadrada, muito Sim, congelada, sim. sabe? Então eu comecei em 2013 a faculdade, só que eu não comecei o canal primeiro. Eu comecei uma página no Facebook de problemas ruins da minha região. Só que lá na minha região, né, onde eu e a Júlia, que é minha namorada, a gente foi criado, é um lugar que, assim, tem problemas sempre. Então, sempre tinha matéria para fazer. Então, eu fiz basicamente um jornalismo online, um jornalzinho local, Sim. que o nome era Caos em São Gonçalo, que é o nome da cidade. Ah, você é um A cidade, tipo, a página chegou até... Tá lá, não tá nem desativado, eu acho, mas teve 10 mil seguidores na época, tipo, foi Uau. legal. Só que
trabalhava muito com factual. E eu nunca gostei de notícia factual. Mas eu fazia porque era um experimento, a faculdade, né? Teve alguns professores que solicitaram que a gente fizesse um projeto, uma página, um e-mail, um canal na época. Falei, vou fazer uma paginazinha que dá para eu tocar. Então, fiz muita coisa legal e lá foi o berço de tudo, porque lá a faculdade, né, a matéria e tudo mais, matéria de jornalismo na rua e tudo mais, pedia que a gente fizesse várias reportagens independentes, tipo, você vai ter que fazer 4 matérias distintas, uma de cada tema. E lá eu abordava, então eu comecei a puxar muita coisa para aquela região. Então eu peguei matéria de projeto social, região que estava com muito problema de asfalto, que continua sempre tendo, mas eu puxava uma entrevista com um morador. Cara, eu comecei a pegar várias coisas e comecei a fazer ali uma escola, porque, tipo, na faculdade que eu estudei, a gente tinha o professor e tudo mais, mas a gente não tinha uma estrutura para isso aqui, para acontecer. Então a gente tinha que ficar o tempo todo pensando, cara, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou treinar? Aí eu falei com a professora, cara, treina na rua, se vira. Tipo assim, basicamente isso. Sim. Só que, basicamente, uma câmera ruim filmava em 480p, Nossa. microfone não existia, era o áudio da câmera. Aí eu comprei um Tzinho, até esses dias eu encontrei ele em casa, um Tzinho que você colocava no telefone. Eu não sabia parear o áudio no Movie Maker, mas eu conseguia colocar próximo e dava para ouvir, e foi indo assim. Então, eu fiquei com essa página uns 2, 3 anos. E em 2016, quando eu comprei um carro, que eu já tinha outros carros, quando eu comprei um Civic, na época, um Civic geração 7, eu simplesmente peguei o vídeo, não tinha nada no YouTube sobre aquele carro, eu gravei um vídeo lateral, com o telefone que está até aí hoje, gravei ele assim, falando sobre o carro. Comprei esse carro, né, comentei a historinha e soltei no canal. Mas o canal, essa minha conta é desde 2008 do YouTube. É muito antiga. Só que eu soltei o primeiro vídeo publicado mesmo ali, esse carro. Esse carro, ele foi meio que o divisor de águas, porque nesse meio tempo, né, eu sempre fui apaixonado por carro, mas nesse período de 2010 a 2016, 2015, eu fiquei muito afastado dos carros. Porque, poxa, eu tenho 31 hoje, ali eu estava com 16 para 17. Cara, futebol, escola, azaração, festa, você não quer, assim, era outro foco, não tinha foco. Carro tá... Esquece o carro. E nessa época meus pais já eram separados, então a referência que eu tinha de carro em casa era meu pai. Carro que ele tinha que eu ia usar. Meu pai ficou assim, né? Separou e tudo mais, então eu não tinha mais a proximidade de estar, tipo, vou sair com meu pai de carro, vou fazer não sei o quê. Vou usar o carro do meu pai. Tipo, né? Então eu falei, caraca, perdi, mas eu sempre gostei, nunca deixei, mas sempre joguei videogame de carro, tudo. Só que nesse período ficou um pouco afastado. Então em 16, quando eu compro esse carro, ele me fez ter aquele sentimento de moleque de novo. Aí eu sempre já era o 4º carro, já tive 3 antes. Sempre gostei, som e tal, mas... Mas foi esse que você resolveu fazer o vídeo. Tipo, trabalhar com o carro, sabe? Voltar a pensar em trabalhar com o carro. Sim. Aí no canal, a gente, eu ia lá em casa pensando, caraca, o que a gente pode fazer, né? Eu falei, cara, eu vou gravar o meu carro, porque o meu carro, a gente viu que deu... Porque foi engraçado, eu soltei um vídeo para o pessoal de casa entender. Eu gravei um vídeo numa segunda-feira, quinta, tipo 3 da tarde, subi pro YouTube, Honda Civic, tananá. Esse era o nome. Tá, passou 24 horas, 800 views. Eu falei, caraca. Sério? Falei, isso em 2016, né? Falei, tá coisa errada, né? Cara, passou 7 dias, tipo assim, 10 mil views. Eu falei, gente, um vídeo de 5 minutos, tô falando nada. Aí um monte de gente comentando, carro legal, faz mais vídeo. Esse vídeo tá lá até hoje? Tá lá, tá lá na saga do Honda Civic geração 7, é o primeiro vídeo. Eu falo, cara, beleza. E ali, eu já estava meio saturado com o Carlos de São Gonçalo, que é a página, porque a página era muito legal. Só que, infelizmente, o jornal de lá, né, as notícias de lá, que mais vendem é notícias violentas. Sim. Patrocínio, morre, aquela coisa toda, né? Então, assim, não é uma coisa que eu gosto de assistir, não é uma coisa que eu gosto de publicar. Então, na página, eu comecei nesse tempo ali de 16 a 18, que eu continuei assim postando, mais coisas de projeto social, contando a história. Só que, cara, o pico, sabe o que era? O rato entrou dentro de um mercado. Aí, caraca, audiência, 400 mil likes, assim, coisa assim. Meu Deus, olha só. Aí postava um projeto social, 2 mil likes, 2 mil views, 100 likes. Você fala, putz, tipo, fiz, mas... Aí eu comecei a postar no canal o meu carro, a saga do meu carro. Manutenção, mostrava ao pessoal, fiz isso, fiz aquilo. Legal.
E o que me atraiu muito é porque eu encontrei um clube de gente, né, de Honda, lá era o Civic Club RJ, e o Honda Club nos anos 90, que eram os Civics dos anos 90, e a galera do Civic Club, que era geral. Sim. E, poxa, acho que 5 dias com carro, 6 dias com carros, eu já fui no primeiro encontro. Ali eu comecei a gravar os encontros dos carros. Ali, falei, pô, legal, cara. Uma coisa que nunca vi ninguém fazendo, assim, de Honda, no caso, né? Sim. Falei, vou começar a gravar. Então eu fiquei 2 anos praticamente gravando muita coisa de Honda Civic e de Honda no geral. Tanto o pessoal me acha até hoje que eu sou rondeiro porque eu tive o carro. Eu fiquei 7 anos com Honda. Sou muito grato ao que a Honda me deu. A Honda me deu inscrito, me deu amigos pra caramba, amigos até hoje. Sim. Não sou rondeiro por amar uma marca. Sim. Eu sou amante de carro. Eu amo carro, adoro carro. Para mim, o melhor lugar tá dentro de um carro, uma estrada com a musiquinha. Cara, adoro dirigir, assim. Trânsito não. Trânsito não. Isso aí me estressa muito. Mas tá na estrada, tá passeando, pô, com um carrinho legal, um carrinho que eu gosto, Estrada é bom mesmo. para mim, assim, é o ponto principal. Então, o Honda, ele me trouxe muito, né? Então, o Honda, quando fala rondeiro, não é que tipo assim, o rondeiro, para quem não entende, é quando a pessoa só quer ter Honda. Tipo, Tá. eu só vejo olhos para Honda. Não, cara, existem milhares de marcas, existem vários carros legais. Então, eu não me intitulo como rondeiro. Eu gosto muito da marca. Eu até brinco, né? Eu não sou patrocinado pela marca, não tenho nenhuma ligação com a marca, mas fui muito grato pelo que ela me trouxe. A marca Honda me trouxe. Nunca recebi um convite deles para dar, tipo, obrigado, né? Você vendeu. Eu vendi para mais naquela época, sem brincadeira, isso é fato. Eu acho que mais de 5 a 10 mil Honda Civics 2000 e o geração 5 ali, né? Vamos lá, de 92 a 2006, eu devo ter vendido uns 10 mil carros desses até hoje. Que você sabe que a pessoa Comentou comprei e, tipo... Sim. Ou Por indiretamente. influência, né, do seu canal ali, das suas postagens. Ou tal. indiretamente, por exemplo. O meu carro, o Civic, não está mais comigo, eu vendi ele em 19, foi vendido por um amigo, que na verdade era amigo do amigo do clube. Sim. Esse amigo vendeu para um amigo meu do grupo, que era um seguidor meu. Ele comprou de volta e vendeu para um seguidor meu. E esse carro está com seguidor meu até hoje, porque era o carro do Generoso. Então você vê a importância de uma persona Caramba. com um carro, entendeu? É muito louco. Aí você fala, caraca, como é que pode, né? Mas aí eu comecei o canal com isso, assim, Olha só. com esse carro. E não houve um estranhamento da audiência quando você parou de falar Houve. de Honda para Houve, falar houve. de outras... Foi quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei em São Paulo. É? Porque quando a gente estava no Rio de Janeiro, e para mim a grande virada, o vídeo que viralizou assim de uma forma, foi o primeiro top 5 que eu gravei. O primeiro já viralizou. Porque todo mundo fazia em 2017, 2016, top 10 carros para comprar. Aí eu em casa, uma bela vez assim, a gente morava no nosso primeiro apartamento, pensando, caraca, os vídeos só Honda, só Honda. Aí eu fiz um top 5. Cara, primeiro, bizarro. Acho que eu nunca vi uma ascensão de views assim tão rápida para o canal. O canal tinha 800 seguidores. Não, o canal tinha 500 seguidores em 2 anos. O primeiro vídeo de top 5, em uma semana, me deu 10 mil seguidores. Sério? Meu Deus. Assim, é Que absurdo. legal, cara. E foi quando porque vocês tomaram a decisão de... Isso foi em São Paulo já. Não, isso foi no Rio. Isso no Rio. Em 2018, eu fiquei 2 anos ainda no Rio. Trabalhando. Lá você já começou, então... Lá, eu digo assim, em 2019 eu falei, eu vou trabalhar com isso. Falei assim, cara, vou abrir mão de tudo e vou focar nisso aqui. Caramba. Então, assim, 18 foi o primeiro top 5 que viralizou. Tanto que esse vídeo, ele tá como talvez o top 5 mais acessado. Ele ficou até o mais acessado até esses dias. Até 1 ano atrás, 2 anos atrás aí. Deve estar com 1.200.000 views. Ele pegou muito rápido. Ele trouxe muita gente. Então, quando a gente, 2018 passa, a gente começa a gravar o top 5, continua falando de Honda. 2019, top 5 e Honda. E a Júlia, né, minha namorada, ela sempre falou, você tem que potencializar esse pessoal que está vindo pelo top 5. Eles querem saber sobre os carros que você fala. Você fala para comprar, mas você não tem muita coisa para falar no canal. Você só fala de Honda, né, e tudo mais. Eu falei, pô, mas, caraca, eu postava um vídeo diferente, 50 views, 100 views. Eu falei, pô, não dá, é triste. Só que aí, quando a gente vem morar em São Paulo, né, teve, infelizmente, a pandemia em 2020. A gente morava num apartamentinho, sala, quarto, cozinha e banheiro nessa época. E a gente vem em 2021. A gente chegou aqui em São Paulo, teve o segundo problema, né? Teve mais casos, estourou uma bolha de novo e o prefeito, o governador, não lembro agora, da capital, ele fechou de novo São Paulo.
Eu tinha acabado de chegar, eu tinha 5 dias. E eu vim no propósito de que, cara, vou voltar para São Paulo. Todo mundo imaginou, quer dizer, eu vou vir para São Paulo, o pessoal lá do Rio imaginou. Pô, o Generoso vai estourar. Vai gravar todos os encontros de São Paulo, porque a gente já vinha para cá. Eu já vinha para cá em São Paulo, já participava de encontro com Honda. Aí, cara, eu falei, não, vou estourar, porque, pô, São Paulo é a capital de carro, né, assim, de evento. Vou gravar evento. Sim. Primeira semana, o que aconteceu? Fechou. Lockdown, um mês, assim. Foi. Eu falei, caraca, ferrou, o que eu vou fazer? Eu adoro essas coisas, porque parece que tudo sai tão perfeito, né? Quando a gente vê assim. Não, tava tudo legal, porque assim, vou para São Paulo, a gente fez... Os desafios no caminho aí. A gente, né, eu e a Júlia, a gente fez uma experiência, a gente pegou o apartamento por temporada, 3 meses, até porque as nossas coisas ficou no Rio, né, pô, cama, tudo, nosso, geladeira, tipo... Vocês tipo, não se desfizeram de tudo, deixaram Não, lá não. até ver o que ia acontecer. porque aqui. se dá algum problema aqui, a gente, poxa, até comprar tudo de novo é muito caro, né, Sim. comprar utensílio doméstico. Mas, enfim, chegamos aqui, aí veio eu, essa história, assim, Esses dias até eu peguei para ver o vídeo, assim, que tá no canal, porque eu vendi esse Civic geração 7 e eu peguei o Civic mais raro do Brasil. Talvez, a gente até brincou, a gente vendo as métricas do canal, foi o carro mais insano que eu tive, o carro mais louco, que eu não ia me desfazer dele nunca. Era o carro que eu ia ficar comigo para sempre, ou daqui uns 10 anos eu venderia. Mas eu fiquei com ele e consegui ficar 3 anos. E ele foi o carro que mais eu perdi dinheiro, em termos de views, porque foi um carro que nunca me deu dinheiro em nada, em views, assim, em estatística. Nada. A gente E era brincou. exclusivo. Era exclusivo, porque era um Civic Coupé, que não é o do Velozes e Furiosos, que todo mundo confunde, mas é o do Need for Speed Underground, que tem no jogo. Sei. Aparece no Velozes e Furiosos, mas ele não é o carro, aquele preto que passa perto das caídas. Não é esse. Aham. Esse é o EJ1, que é um anterior. E o meu era o EJ8, que, assim, é espetacular, sabe? Porque era um carro coupé, teto solar, americano, traseiro inesquecível. Aí meu carro já era um pouquinho mais baixo, tinha escape, eu tirei o câmbio automático, passei para manual, fiz tudo a saga no canal, vim Caramba. com ele para São Paulo. Então, assim, ele foi um carro... Isso que é engraçado, porque veio eu, a Júlia, o carro, o meu computador para trabalhar, as nossas roupas e o cachorro. Então, assim, a nossa aventura... O que a gente tinha em São Paulo? O carro, o cachorro, ela e as nossas coisas. Assim, não tinha mais nada. Tanto que aí, quando deu esse lockdown, essas coisas, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Continuei gravando Top 5. E foi uma época muito difícil, porque a gente começou a gravar Top 5 e, tipo, deu lockdown de novo. As pessoas querendo ter mais informação. Eu falei, caraca, Júlia, eu vou ter que começar a gravar review. E só um parênteses aqui. O top 5 do seu canal são 5 carros, obviamente? Ou qual que é a ideia? Eu assim, quando eu comecei a gravar o Top 5, já tinham pessoas que faziam. Mas eu acho que Top 5, eu não vou dizer que eu fui o primeiro, porque o YouTube é gigante, mas eu posso falar que eu fui um dos 5 primeiros a fazer Top 5. E eu comecei a trazer o Top 5, que eu falo, 5 carros baratos até tal valor. Aí eu vou filtrando. Eu vou filtrando. A cada semana, na época eu trazia 2 ou 3 por semana, até 30, até 20, carros acessíveis, resto de rico, carros, cara, sim, você vai para temas aleatórios, SUVs, esportivos, que dão problema, carro que a manutenção é cara, mas o preço é barato. Aí você começa a abrir um leque. Eu tenho para mais, se eu não me engano, eu acho que eu vi esses dias, eu acho que eu tô com mais de 500 vídeos só de Top 5 postado. Entendi. É muita coisa, é muita coisa. Eu gosto bastante de assistir Top 5. E assim, Desses. e eu fui reformulando o quadro ao longo do tempo, né? Antigamente só fazia quadro parado falando para frente da câmera. Aí fui mudando. Hoje sou eu na frente do computador, mudo as 2 câmeras, né? Deixo 2 câmerazinhas, falo do carro, mostro um anúncio que eu acho legal, que, pô, legal esse carro aqui e tal. É até engraçado, porque às vezes o dono aparece no vídeo, às vezes o cara que tá querendo comprar, pô, Generoso, eu vi esse carro, você vai postar, ele vai ser vendido. Eu falei, cara, acontece, então liga pro cara logo e já compra, porque eu não tenho culpa, né? Então, assim, o Top 5 ele é muito, muito legal fazer, porque é de vários temas, né? E eu que produzo tudo, tipo, full time. Então, é doideira. E na pandemia foi o Top 5 que... Foi o Top 5 que ele me fez aqui fazer eu engatinhar em São Paulo. Porque não tinha nada, né? Certo. Não conhecia oficina nenhuma. No Rio tinha amigos, tinha oficina, tinha carro do amigo. Mas quem foi o amigo que te recebeu aqui? Teve alguns amigos do Honda Clube e teve também o nosso querido Rodrigo, que é o Dub Brasil, né? Que é o
tetraplégico mais sexy do Brasil, que ele se denomina. Ele fala isso. E ele, no primeiro dia que eu cheguei, a gente já se conhecia, ele me chamou, pô, Generoso, vamos dar uma volta comigo. Na época ele me buscou em casa, a gente deu uma volta, eu fui num podcast que ele ia criar, acabou não acontecendo. Me levou na cena toda de São Paulo, conheci todos os pontos de carro que o pessoal passava de carro esportivo. Falei, pronto, vou estourar. É aqui, ó, o caminho é esse aqui, ele faz isso, eu vou com ele junto. Aí, pra ele postava um vídeo de carro, né, na Avenida Europa e tal. Pra ele funcionava perfeitamente. Comecei a postar no meu canal, 20 pessoas, 100 pessoas. Eu falei, não é possível. É porque ali é luxo, né? E o público dele era totalmente diferente do meu. Aí você ali, o que acontece? As pessoas, ninguém sabe nada, cara, quando trabalha com isso. E a gente vai aprendendo ao longo da caminhada a lidar com o público e a entender o que o público quer. Então, a gente não sabia, assim, a gente tinha uma ideia que o nosso público queria esse determinado conteúdo, mas não sabia como abordar. Porque você tinha nessa época, quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei com 110 a 120 mil seguidores. Você fala, pô, legal, você tem uma boa... Sim. Só que desses 120, vamos lá, 110 mil pessoas eram pessoas que queriam ver top 5. Que queriam saber sobre carros e não sobre customização. Não queriam saber de carro baixo, não queriam saber de som. Automaticamente, quem gosta de carro, muito carro, gosta de um carrinho mais baixo, gosta de um som automotivo, gosta de um encontro. Mas assim, o cara que quer comprar um carro para o dia a dia, tá nem aí. Ele só quer saber se o carro é bom para ele ir ao ponto A, ao ponto B, se ele pode levar a filha na escola, se pode levar a filha no colégio. Verdade. Manutenção. Ele quer saber isso. E esse meu público do Top 5 era refém dessa falta de conteúdo no meu próprio canal. Tá. Entendeu? Caraca, então Você ouviu de... coisa, né? O processo todo você vai identificando situações e vai ajustando. É muito Vai louco. descobrindo, né? É muito, assim, é muito complicado, porque tem gente que pega isso muito rápido. Eu já tinha pegado isso. Só que eu falei, cara, o que eu vou abordar? Qual é o primeiro passo a gravar? Aí, então, eu fiquei nesse de 21 ali, a gente morando em 2 apartamentos de aluguéis, assim, por temporada, porque era o mais custo-benefício melhor, tanto financeiro e tudo mais. A gente morava em frente à Ponte Estaiada, e tanto que eu fiz uma coisa que eu sinto muita falta, que eu fiz um cenário ao vivo, cara. Eu acho que ninguém nunca fez isso. Assim, Você tinha ponte ali. eu tinha a ponte e eu botava a câmera posicionada de frente para a ponte à noite. Nossa. Eu gravava, meio que na janela, o Top 5, cara, se você olhar, parece que é um quadro, não é? Aí São Paulo acontecendo no fundo. Eu com meu lapelinha falando de vídeo. Sensacional. Cara, maravilhoso. Assim, eu falava com ela, cara, que louco isso. Porque eu nunca vi alguém fazer um top 5 ao vivo, que era praticamente ao vivo. Assim, só tinha os meus cortes, a inserção de imagem. Mas eu falava e tava lá a Globo, né? Tu tava começando que é do Globo. Como é que é? O sinal, não, esqueci o nome. A antena da Globo. Tinha a ponte estaiada, que mudava de cor às vezes. E, cara, eu ficava perfeito na imagem. Parecia que o pessoal, cara, que cenário louco. Cara, foi tudo assim, não foi premeditado. Passa esse 3D aí. Tipo, vetorizou a imagem, colocou. Cara, e a gente, mano, que louco. Aí depois a gente foi para outro apartamento que foi muito legal. E quando a gente muda para uma casinha realmente, aí foi com um quarto, sala, cozinha e banheiro, uma casinha pequena pra gente ver e tudo mais, se a gente ia se adaptar mesmo realmente, mas aí já morando mesmo, já com CEP, né, com conta de luz em nome, aquela coisa toda. Aí a gente fez a mudança realmente, compramos algumas coisas aqui, fui no Rio, aluguei uma van, né, uma vanzinha, né, uma doblocargo, trouxe algumas coisas que eram nossas aí. Sim. Aí valeu a pena, porque o custo ficou mais barato e tudo mais. Então, assim, ali nesse momento, eu com a Júlia, a gente fazia muito... Eu fiz muito top 5, aí eu comecei a fazer um quadro que também me ajudou muito financeiramente e muito o canal, que foi os 5 motivos para comprar determinado carro. Interessante. Fiquei 2 anos e meio, quase 3 anos fazendo esse quadro. Eu pausei ele porque ele começou a cair num limbo de todos os carros que eu comecei a postar, ele começou a cair, views. Falei, pô, não vou matar o quadro. O quadro era muito bom. Nada mais é. Você quer comprar um carro X. Eu pegava esse carro, pedia o comentário da pessoa. Ah, ô Generoso, quero comprar um Volkswagen Golf. Aí tá, 5 motivos do Volkswagen Golf. Eu ia lá, pegava a ficha técnica do carro, lia a ficha técnica do carro. Aí geralmente sempre eu colocava consumo, espaço interno e preço. Porque eu sempre pegava carro barato. Não adianta, Generoso, fala sobre o Mazda. Não, é muito fora. Sim.
Sim. Até porque se eu posto um vídeo de um Mazda, quantas pessoas vão querer comprar um Mazda? É isso. Cara, É você entender o seu público. eu falei assim, eu comecei a comentar, assim, nesses anos, né, esses 4 anos que eu estou em São Paulo, eu comecei a conversar com o público falando isso. Falei, gente, vamos prestar atenção. O canal nada mais é que o mercado. O que você vai colocar na sua prateleira? Você vai colocar coisa que não vende? Boa. Tem lógica. Interessante. Você vai, sei lá, você está com uma mercado na prateleira. Vamos falar real, o brasileiro gosta de cerveja. Você vai colocar a cerveja mais importada que ninguém compra, ou você vai colocar aquelas 3 nacionais que o cara vai comprar e vai vender? Sem dúvida. Você não pode ter lucro, muito lucro às vezes, mas você vai ter muito mais venda, né? Você vai ganhar no giro. Cara, é basicamente isso. O YouTube funciona da mesma forma. Você tem que, se o seu público ou o seu tipo de conteúdo é um determinado lance ali, cara, vai para essa direção. Pô, mas eu não gosto. Cara, vai para essa direção, porque se você começar a remar contra a maré para esse público, faz outro canal e começa um público novo. Entendi. É muito complicado. A mesma coisa que hoje eu parar meu canal e começar a falar depois de futebol, Não vai. ou falar de carro, só de carro elétrico, cara, não dá. Eu gosto de trazer umas coisas legais, diferentes, eu trago, mas não é sempre, porque, né, não tem como. Então esses 5 motivos, ele foi um quadro que me ajudou muito. Pô, tem vídeo lá, cara, acho que tá no top 7 de vídeos mais assistidos, Uau. que é os 5 motivos para um Renault Fluence, cara. O vídeo tem 6 minutos e o vídeo tem 600 mil views. Interessante. Esse Tipo, carro é... Porque é um carro que, tipo, ninguém falava. Aham. Todo mundo fala, francês, bomba. É. O carro, bomba. Por que bomba? Aí você fala, pô, qual é o ponto positivo do Fluence? Preço. Eu nem lembro, vou falar agora porque eu... Câmbio, não é? ele tem câmbio CVT e tem manual. É. Mas possivelmente eu coloquei no vídeo porta-malas, que é mais de 500 de linha de porta-malas. Espaço interno gigante. Sim. Preço, consumo relativamente, aí 4. Agora o quinto, não sei se é seguro que eu coloquei, mas, cara, o vídeo decolou, assim. Então foi um quadro que me ajudou muito também. Porque ele era um quadro que ele completava os top 5. Eu falava 5 carros para comprar. Aí na sequência eu postava, às vezes, daquela semana, o carro daquele top 5. Motivos. Aí o cara que gostou do vídeo, ele já ia para esse. Então meio que eu tava linkando as pessoas a assistir o canal, aquele tipo de quadro. Olha só. Então funcionou muito bem, cara. Muito bem. Só que aí é aquilo. Você só tem 2 vídeos que as pessoas gostam. O que você vai fazer? Cara, comecei a olhar vários tipos de quadros. Aquela Isso coisa. ainda estava na pandemia ou já passou? Então, foi passando, foi melhorando, foi abrindo mais as lojas, foi abrindo as coisas. Você teve que improvisar, né? Isso daí foi saiu Eu- de um improviso, né? Falou, cara, não tem evento, vou Não fazer. teve, até então eu vim para São Paulo para quê? Gravar rua, conteúdo rua. O que aconteceu? Comecei a gravar interno, só dentro de casa. Uau. E quando foi acabando, eu comecei a ir para os lugares. Gravei muito rolê em São Paulo, vídeos que não foram bem, mas foram legais para caramba para gerar aquele tipo de conteúdo. Rolê com mais de 150 carros na Bandeirante. Hoje eu não faço mais esse tipo de conteúdo porque a gente não sabe o que dá na cabeça das pessoas e a gente, né? Você tá gravando ali, acontece alguma coisa e a gente posta, vai vir em quem? Vai vir em você que você tá gravando. Então, assim, eu parei com esse tipo de conteúdo. Gravo quando é um amigo ou eu, vamos dar um rolê, vamos. A gente sabe que não vai fazer besteira, sabe que não vai ter, né? Então, assim, porque infelizmente é muita gente gravando conteúdo em estrada e eu parei. Eu gravo o meu carro, eu sou responsável por mim mesmo, pelo meu carro, pela minha velocidade. Então, tipo, é maturidade, cara. Eu comecei a gravar isso, eu tinha 22 anos, eu tô com 31. Então, assim, ao longo do tempo você vai... Cara, tipo, tinha evento. Cara, ela sabe, eu chegava em casa 3 da manhã, 2 da manhã, no Rio. Em São Paulo também. No outro dia, moído, né? Porque você, senta na frente do computador, o que eu vou gravar hoje? Aí você ficava, caraca, fiquei até ontem à tarde ontem. E eu tenho um problema muito, não um problema, mas eu acho que é uma questão de lógica. A minha mente, ela é muito voltada para o desempenho e para performar. Se esse vídeo eu sei que vai mal, eu nem gravo. É muito difícil. Eu já vou com um pouco ânimo. Eu prefiro fazer alguma coisa diferente. Mas porque tu tem já a Tipo, tendência desse vídeo aqui já é num... Às vezes eu gravo até para fazer uma grade, fazer uma coisa legal diferente, mas, por exemplo, eu tô com um vídeo lá que até hoje eu não soltei, Sim. que eu peguei pela Volvo, né? Foi um empréstimo de 7 dias. Eu peguei um Volvo C40 Recharger, Sei. que é o P6. Tem um com 2 motores elétricos e esse só com um motor. Cara, a gente fez uma baita experiência com o carro. Fizemos o primeiro vídeo. O vídeo está até hoje com 1000 views. Nossa. Não decolou. Aí Então você- isso acontece. Por exemplo, você pode até se divertir fazendo, até gostar de fazer o vídeo, mas você já sabe que esse vídeo é um... e sabe qual é o grande problema de tudo? Ah, Se você postar esse vídeo, ele vai ferrar
os seus próximos 4 vídeos. Como assim? Porque se seu vídeo vai mal, o YouTube não entrega os próximos vídeos legais. Olha só, por isso. Por isso que quando você tá com um caminho bonitinho, tá ali, bonitinho, pô, legal. Você fica mais criterioso, né? Entendeu? Porque, pô, você tá com um vídeo legal. Você tá ali, pô, tá caminhando. Cara, é normal o vídeo ir mal. Isso é Sim. normal. Mas quando o vídeo vai muito mal, a sequência, às vezes, não é boa. Então, às vezes, é melhor você queimar tipo, eu tenho um planejamento de cabeça, né? Meio loucura isso. Mas eu tenho um planejamento que é o seguinte. Se esse vídeo vai muito mal, eu tenho 10 vídeos de gaveta guardado, que eu trabalho com gaveta, porque eu trabalho sozinho, eu preciso de tempo para fazer as coisas. Eu já pego um vídeo que eu sei que vai ser bom para levantar. Às vezes ele levanta um pouquinho e o outro levanta mais. Mas se eu jogar outro ruim na sequência, Aí vai. cara, foi o que aconteceu comigo em 22, entendeu? Sim. Que aí eu comecei a entrar num limbo, né, de um problema que eu tive com edição e tudo mais. Até posso falar, mas não tem... eu tive problema com o meu editor, não que ele... Não é que ele... Poxa, não estava fazendo o que eu queria, mas infelizmente parecia que não estava indo com ele. Sim. Até um abraço para ele, é um amigo até hoje, não tem nada contra, assim, troca ideia até hoje. Até falei com ele na época, falei, cara, não tá indo bem os números. Aí quando eu resgato o canal, eu começo, o canal, né, no caso esses vídeos, os vídeos voltam a decolar. Aí nessa época eu falei com a Júlia, falei, cara, a gente precisa fazer mais coisas. Então eu comecei a gravar top 5 motivos, problemas crônicos de carro, assim, tinha alguns canais que faziam, mas eu pegava problema crônico. É um quadro que eu fiz 5 episódios e eu quase fui trucidado da internet. Por conta da... Como é que e mesmo tem isso, né? O os cancelamento, donos de né? carro, Os caras falam, pô, você tá Não, falando... cara, Sei lá. dono de influência, ele me ama ou ele me odeia. Até hoje. Não é brincadeira. Não. Sei lá. Júlia, por favor, dá uma olhada para mim, vê quantos acessos tem naquele Problemas Crônicos, por favor, do Fluence. Porque, cara, é uma coisa muito louca. Porque o que eu fazia no Problemas Crônicos? Cara, pensa num trabalho. Porque eu que roteirizo. Então eu ia lá. Hoje eu vou falar de Problemas Crônicos sobre esse tal carro. Eu entrava no Google, Problemas Crônicos. Entrava na reportagem lá do ano do carro. Pegava 3 matérias parecidas, viu que estava linkando. Beleza. Tá. Aí, pô, pegava. Aí geralmente eu posicionava 10. Tipo um top 10 problemas crônicos. Anotava os 10. Aí via mais matérias da época. Tentava achar a página de mecânico falando de alguma coisa. Tô lá, filtrando. Porque isso é um trabalho de investigação. E eu sou jornalista formado, aprendi a fazer isso. Então tô lá. Pesquisando. Cara, falei, tá faltando alguma coisa. Tá faltando a opinião dos donos, né? Onde eu acho? Fui lá no site que tem, na internet é fácil achar, coloca a opinião do dono tal carro. Meu amigo, 30 páginas. O que o Generoso fazia? Lia as 30 páginas. Pra no final, os caras ficarem putos comigo dizendo que eu tava mentindo que o carro dele não dá problema. E eles declararam da página. Você tá mentindo, você é mentiroso. Meu canal não é pra ser Generoso TV, é pra ser Mentiroso TV. Eu falei, cara, eu não tô mentindo. Não tem por que eu tá mentindo, cara. Eu Tá lá. adoro ler esses comentários, sabe? Eu comecei a rir. Teve uma época que eu comecei. São os melhores. Os melhores. Tinha época que eu ficava maluco. Eu falei, gente, não é possível. Eu imagino. Não é possível, eu tô olhando errado, eu aprendi errado, eu não sei ler, porque assim, e eu, o que eu fazia? Eu sempre fiz isso. Cara, 30 páginas. Se o senhor Valdemar, o senhor Fernando, dona Fernanda, Marco, Fábio, falou que o carro dele, bota aqui 10 pessoas falaram que os carros dele tiveram esse problema X, cara, ou é um problema crônico ou é um problema recorrente. Não é possível. Sim. Se 10 carros tiveram o mesmo problema, ou é uma falha, ou é um problema recorrente, ou é um desgaste natural, mas que apresenta com mais facilidade. Sim. Então, assim, quando eu colocava no vídeo, eu falava isso. Sim. Só que o cara, ele não está escutando que é um influencer em geral. Ele está achando que eu fui na casa dele, peguei o carro dele e falei, ó, seu carro é uma merda, quebra, tá problema. Ó, essa peça aqui, isso aí é uma porcaria, ó. Esse carro que você tem não vale nada. Ele achava que eu falava isso. Mas no vídeo eu não falo em momento nenhum. Pessoal, né? Cara, pessoal total. A pessoa leva direto assim para ela, pro coração. Sim. Eu falei, cara, não é possível que isso está acontecendo Já viu comigo. aquele cara que faz análise do que está sendo dito, se é verdade, se é mentira? Esqueci o nome dele. Sim, acho que Ele eu sei. faz
uma introdução antes. Olha, eu não tô dizendo isso, eu não sei o quê. A minha formação é essa. Eu li os livros, esse. Porque... Você tem que falar assim, eu sou um jornalista formado, Sim, não. especializado. Não, o nome dele. Vitor, metaforando lá. Metaforando, sim. Muito legal, né? Sim, Mas vai sim. ter que jogar na cara isso. Gente, eu sou jornalista investigativo. É tipo... Não, Sou youtuber por formação. Cara, é muito louco, porque as pessoas levavam pro lado pessoal absurdamente, assim. Eu falo o Fluence, que o Fluence foi o caso mais emblemático. Até hoje eu recebo... Mas e Cara. como que é essa sua relação com esses comentários mais haters, assim, que vem... Cara, hater a melhor pessoa que tem, você sabia? É, O hater é a melhor pessoa. sim. O hater, hoje em dia, cara, obrigado, Hoje em dia. hater, né? Hater, eu te amo. Eu amo o hater. Sabe por quê? O hater, ele te acompanha. O hater, ele comenta no teu vídeo. Entendeu? Dá engajamento. Ele te acompanha. Então, pô, o melhor cara que tem. É o melhor, o hater. Vai Cara, gerar acho mais que o comentários cara- ainda, né? E os caras do influencer vão comentar aqui. Ah, esse cara aí. Vai, cara, é bom demais. Bom demais o hater. Hater é bom demais. Tem uns caras que perdem a linha, às vezes eu também dou uma zoada. Comprei um carro, soltei o vídeo, né, do carro novo. Ok, então. Bloquear é bom. Não, às vezes tem uns caras que ofendem, né? Aí eu já até deixo programado pelo YouTube para cortar palavras ofensivas. Sim. Quando o cara fala é bomba, eu falo é bomba mesmo. Bomba. Isso é uma bomba. Não compra não, é melhor andar a pé então. Ficar a pé então é melhor. Cara, porque, sabe? Então a minha relação com as pessoas que... Cara, assim, é complicado, porque eu acho que assim, o mundo tem mais de quase bilhão de pessoas, se parar para analisar. Ninguém pensa igual. Se o cara vier discordar de mim e ter uma opinião construtiva, ok. Se o cara vier discordar de mim, ter uma opinião diferente da minha, mas me respeitar, ok. Agora, se o cara chegar ao ponto de comentar no meu canal e começar a falar mal de mim, não conhece a minha história, não conhece meu perfil, não sabe quem eu sou, Sim. e começar a falar, cara, é complicado, entendeu? Então, assim, às vezes, no início eu ficava muito chateado. Pô, às vezes já discuti com um cara no chat. Depois eu falei, pô, pra quê? Tipo, mas tem gente que merece ouvir. Tem uns que merecem. Assim, às vezes você tem que dar uma... Porque aí o cara corta. Tem um cara até hoje que é um hater que tá sempre comentando no meu canal. Toda vez que eu compro um carro, ele... Esse aí você vai vender acima da tabela FIP. Eu falei, vou vender mesmo. Vou vender. É, porque eu tenho que vender. Eu trabalho. É custo, gente. Sim, sim. É empresa. Você compra um carro, no caso, né? Você tem uma empresa. É aquela coisa que eu te falei do mercado. Sim. Você tem um produto. Se você gastou um dinheiro, investiu um dinheiro naquele produto, você tem que recuperar. Recuperar, pelo menos. Pelo menos empatar o custo, né? Sim, sim. E você era fã daquele quadro Lata Velha? Você gostava Pra dessas caramba, cara. informações? Lata velha, ó. Lata velha, Overhauling, que era Discovery Tool. Overhauling. Pô, que durou muito pouco. Pimp My Ride, da MTV. Ah, Que era com um rapper americano, Limpsy, uma coisa assim. Cara, era muito louco, porque ele... Nossa, eu sou da época do tuning mesmo. Tuning. Eu tinha revista... Nossa. Cara, eu tenho um álbum até hoje, que é o álbum da Hot Car. Eu tenho que falar o nome porque a galera de casa vai lembrar do álbum. Foi o único álbum na vida que eu completei. Que era álbum de figurinha dos carros nacionais, era Golf, Astra, baixo. Assim. Você fala, nossa, vou ter isso. Nunca tive daquele jeito. Mas eu tinha aquela revista. Cara, eu colecionava a revista Carros, 4x4, tudo que você pensar eu tinha. Na época, né, eu sou de 94. A lata aqui tá cansada que o sol do Rio de Janeiro acabou comigo. Mas 2000, 2001, eu tava aprendendo a ler ali e tudo mais. Cara, eu comprava revista para ver foto, né? Para ver revista, lançamento dos carros e tal. Olha. Então, todos os carros que eu compro hoje, não esse que eu tô agora, mas geralmente carro dos anos 90, 2000, que para mim são os melhores em termos de custo-benefício, valor, conforto e tudo mais. É muito... Desculpa, como que é? O Os Carros? carros dos anos 90, né? Certo. De 90 a 2000 e 2000 a 2005, mais ou menos. Gosto dos anos 80, gosto dos anos 70 pra caramba. Mas 90 a 2000 para mim, o auge, entendeu? Sim. Época das importações, que abriu, veio muita coisa legal, muita coisa diferente. Sim. Você pega carro, assim, incrível, confortável. Só que eu tenho muita memória afetiva com isso. Então, eu... Era assinante da revista Quatro Rodas. Não, eu não era assinante, que era criança. mas o meu pai comprava. Falei, Comprava. pai, ó... Tinha mesmo? Tinha, pô. Eu tinha um vizinho que assinava, e de vez em quando ele levava lá um monte, assim, eu adorava. Nossa, não, você ficava... E era coisa, assim, que eu falo pra molecada, para as pessoas, assim, vocês não vão ter o prazer que a gente tinha de olhar, assim, a revista. Caraca, esse carro vai lançar no Brasil em agosto de 2020. 2000, no caso. Não tinha internet. Não tinha, começou a discada, mas não tinha, tipo assim, pô, lançou o carro tal, vou entrar no site e vou ver as fotos dele. Não, Não, era revista. revista. Você folheava,
dava sorte para um rico na cidade comprar. Eu morava no interior do estado do Rio. Quando eu olhava assim, caraca, é aquele carro da foto que eu vi. Eu olhava e ficava assim, tipo, 10 minutos olhando pro carro e tal. Criança, com 6, 7 anos. Então, é muito louco essa relação de carro, de paixão. E, pô, eu adoro fazer esse negócio de trazer esse tipo de carro, porque hoje está muito caro, né? Então, quando a gente traz umas opções legais, eu gosto de trazer carro até 50 mil pra galera, né? Às vezes passa um de 60, 70, que é normal, tem jeito. Sim. Talvez essa semana eu grave até uma BMW X3 2009 Sport. 2009, cara. 2009. Caraca, velho. Só que é um carro V6, assim, um animal por 60 mil reais, sabe? Então, assim, são coisas que você traz, né? Não tem jeito. Nossa. Eu gosto de uma lasanha da Hyundai, o Veracruz. A Veracruz, né? Puxa, eu sei que é V6, eu sei que é imenso. Tem um vizinho que tem, ele passa e ele sempre fala assim, vou te vender ainda. Ele comprou de um coreano, o carro é baixa quilometragem, tá lindo, assim. Eu fico, cara, que carro lindo. Sabe o que é legal? Porque a época de 2007 a 2012... Não, 2007 não, mas mais adiante, teve muito funk e ostentação. E eu, na juventude, acaba que você está no local, você está nos ambientes, você escuta muito isso. Sim. Então, esses carros, Veracruz... Não faz essa associação. Não vou gostar. Não. Faz, por favor. Veracruz, Vai acabar com a minha imagem do Veracruz. Veloster, Santa Fé, Santa tudo, Fé. né? Parecia em clipe de funk. Mas Verdade, Sério? verdade. É que eu nunca assisti. É que eu não posso falar que senão vai dar copyright, mas tem uma música que você colocar assim, Veracruz, Megane, você vai ver a primeira foto, Veracruz e Megane. Tem até o top 5 que eu brinco assim, eu começo a cantar numa coisa, que a música fica... Tem a música daquele MC Guimê que fala, né? O Guimê é o plaquê de 100 que ele fala, ó, contando o plaquê de 100 dentro de um Citroën. Citroën, Entendeu? exatamente. E quando eu comprei o meu C4 VTR, qual a música que eu coloquei no vídeo? Contando, lógico, sem plaquê nenhum, né? Mas eu contando o plaquê de 100 dentro de um Citroën. Eu coloquei, pronto, botei lá no vídeo, né? Um cara tocando violão para não tomar um copyright. Sim. Mas, assim, Não, mas não pensa não. Esquece. Isso aqui é só para uma informação. Mas esse VTR, o irmão do Michel teve. Teve. Que carro Teve VTR, maravilhoso, né? cara? É bom. O Que VTR. carro. Baratinha, V- completona, né? Cara. VTR, eu realizei a compra desse carro com 29 anos, eu tinha vontade de ter com 18. Foi realizado depois de 10 anos, assim, muito louco. Baita carro. Nossa, era... Baita carro. Nossa. Foi um carro que a gente... Aquela porta pesadona, né? Sim, a porta dele... O pneu largão, assim. A porta muito dele bom. é daqui até aqui, ó. E não é brincadeira, é assim, e é pesada. É pesada, sim. Eu lembro que era pesada a porta. Pesada, cara. Foi um carro que eu, com 18 anos, eu tinha um Corsinha, né? Um Corsinha aquele da lanterna em cima, né? O Corsa Joy, que o pessoal chama. O meu era completinho, 1.0 Premium, era um carro que eu ia pra faculdade e tudo mais. Aí, eu, numa época, meu carro tava lavando no Lava Jato, um amigo meu tinha um C4 VTR preto. Na época, o carro era o mesmo valor que tem hoje, 22 a 30 mil reais, só que inversão de valor é totalmente diferente. Aí ele falou, pô, Generoso, vai com o meu lá. Eu tinha que ir em algum lugar pegar alguma coisa. Ele pega o meu carro e vai lá. Era coisa perto, 2 quilômetros. Cara, acho que foi os 2 quilômetros mais felizes da minha vida na época, que assim, Imagina. eu tinha um Corsa, cara. Nada contra o Corsa. O Corsa era maravilhoso. Pra mim, o Corsa já era uma nave. O meu carro era 2005, era ano 2013. Era seminovo, pô, 8 anos. Sim. Eu entrei no VTR. Assim, eu lembro até hoje. Sentei assim. Caraca, aqui onde eu tô, mano. Painel no meio. Você fala, caraca, conforto. E o dele já era usadinho. E desde então, toda vez eu entrava no site de classificados online, ficava paquerando. Pô, 24, 25 eu consigo comprar, mas eu não vou conseguir manter e tal. Nada. Aí em 2022 para 23, não, 23 para 24, eu vendi o meu Escort RS que eu tive no canal, que eu vendi pro antigo dono mesmo. Eu ia comprar outro carro, eu ia comprar uma Megane Grand Tour, na Piruinha, né? Nossa. Que é o caso, né? Comprei a perua agora, depois de 2 anos. Eu ia comprar para trazer conteúdo pro canal e tudo mais, um carro família, aquela coisa toda, com bom espaço. Aí, o carro que eu ia comprar, o cara vendeu. Aí eu fiquei assim, o que eu faço, né? Tipo, já tava tudo certo, seguro, tudo bonitinho, era só fazer a compra. Falei, caraca. Aí eu olhei para ela, falei, cara, o que eu vou comprar pelo esse valor? Porque a perua eu ia pagar muito barato. A FIP era 25 e o cara tava precisando de grana. Ele teve um problema pessoal, tava precisando de grana. Ele queria 19. Eu já ia chegar com 18, entendeu? Nossa. A gente tem que canelar, é o nosso trabalho. Não é falta de respeito, é a realidade. Eu falo a realidade pra pessoa. O carro que eu comprei agora, eu comprei de um seguidor. Eu falei, cara, eu só posso pagar isso.
porque eu vou ter que fazer isso. Ele, não, Jean, tá de acordo, concordo, tem que fazer mesmo, beleza. É isso. Transparidade, seriedade, aqui a gente sempre trabalha com... Aqui ninguém vai para machucar ninguém, é a realidade, porque eu trabalho com isso, não tem jeito. Senão é perda de grana e eu falo para o pessoal, gente, sai do meu bolso. Não tem ninguém, nenhuma empresa pagando esse custo, não, é do meu bolso. Então, quando eu perdi esse carro, eu fui para ver o VTR, falei, cara, eu fui procurar carro, falei, cara, vou procurar alguma coisa. Aí filtrei vários, nada. Falei, cara, deixa eu ver um VTR aqui, tem uns 21, vai que aparece. Eu ia pagar 18, falei, vou estender até 21. Aí achei esse meu anunciado por 22 ou 23. Aí tava em Jandira, aqui pertinho, olhei o carro, fui ver o carro com a Júlia, carro feio, abandonado, assim, sabe? Olhei pro carro, falei, cara, vou jogar 19. Aí joguei 19.800, joguei 19, a mulher mandou 19.800. Eu falei com ela, ó, eu vou gastar isso aqui, ó. E eu gastei isso aí. Tipo, perdi não, que eu tive um lucrinho no carro, porque é o jogo, tem que ganhar também. Mas, cara, o pessoal fala, pô, mas tu pagou 19.800, mas primeira manutenção, revisão. Coloquei, aí o que eu fiz com esse carro? Esse carro, se eu não tivesse mexido nele, eu teria ganhado um lucro. Bom, 5 mil de lucro, 4 mil de lucro. Pô, para um carro tá muito bom. Um carro usado, né? Só que eu falei, quando eu comprei o carro, eu falei, não, esse carro eu vou montar do jeito que eu queria lá em 2013. Então eu tive o carro em 2023. Coloquei roda 17, ela me deu de presente o jogo de roda novo, comprei no site na época que tinha rodas Carbon Milano 17, 0, veio na caixa, bonitinho. Eita. Pneus, porra, botei 225/45, uma lapa de pneu desse tamanho, assim, de grossura de pneu. Coloquei escape, coloquei multimídia 9 polegadas no centro do painel, ele ficou tudo, a torre central dele. Nossa. Cara, assim, porra, Realizou o sonho. realizei o sonho do moleque de 18 para 19 anos, entendeu? Ficou quanto tempo com ele? Eu fiquei 12 meses com ele, porque no canal eu troco de carro de 8 a 12 meses. Porque é o tempo legal que dá pra você fazer as coisas, entendeu? Sim. E geralmente dá uns 15, dá de 10 a 12 vídeos, 15 se eu esticar muito. Ah, entendi. Porque a primeira apresentação que tem pra fazer, a gente fazendo, aí as coisas que vão acontecendo no meio do caminho e fecha uma história. Porque senão, foi o que eu falei no início, do Civic Coupé. Sim. O Civic Coupé tem 45 vídeos. Nossa, bastante. Hein? 45. Tipo, Sim. troquei alguma coisinha, postava. Troquei não sei o que, postava. Mas muita coisa pequena. Aí eu falei, cara, é melhor eu fazer uma série mais curta, mais rápido, o giro é mais rápido, e as pessoas vão assistir mais fácil. Porque você coloca 10 episódios de um carro, 12, cara, a pessoa vai assistir. Sim. E tu fica todo mundo depois curioso pra quem tá saber interessado. qual é o próximo carro que você vai... Agora, 45, 40, cara, e até hoje é uma coisa que acontece. No 5º episódio da saga, já diminui por 50% a audiência. Porque a pessoa ela já assistiu o que ela queria. Sim. Ela viu o carro, viu os problemas, viu que eu resolvi algumas coisas e o custo daquilo foi isso, foi X, foi Y. Para ela tá excelente. Caraca, ó, consigo manter esse carro. Ela vai assistir o outro vídeo se ela comprar o carro, se ela gostar muito do meu carro, se ela gostar muito de mim. Então vai segmentando e vai dando aquela debandada normal. Sim. É igual, cara, é muito louco. Você só aprende isso na prática. Então, para mim, não justifica hoje ter um carro mais por 4, 3 anos. Sim. Gerar conteúdo em cima desse carro de 3, 4 anos. É igual os caras falam, pô, Generoso, você tem que pegar um carro e turbinar. Eu falei, tá, me dá o Pix aí. Dá 20 pau de Pix aí. Cara, não dá, Mas mano. também é gostoso, né? Passa um ano e você já tem aqui o desafio de... Não, a de gente achar não para, outro e né? A tal. gente não para. Eu já cheguei a ter um momento 3 carros. Caramba. Porque, tipo, aparece a oportunidade de comprar, eu compro, guardo numa garagem, deixa guardadinho. Vendo o... Aí o que eu já faço? Já vou fazendo os episódios, Sim. vendeu o outro carro, pum, já solto. Que aí eu trabalho off, ninguém precisa saber. Esse Sim. carro eu fiz isso, esse carro eu comprei no dia 15 e o carro só foi postado no dia 7 do outro mês. Então foram quase 20 dias de diferença, ninguém sabia, eu fui só falar que eu comprei um carro realmente uma semana anterior à postagem do vídeo. Que aí a pessoa, pô, legal, você comprou. Porque aí, por exemplo, eu soltei um vídeo ontem, digamos. Semana que vem eu solto outro. Eu já tenho 4 vídeos prontos. Agora eu já posso trabalhar a gavetinha de boa. E as pessoas vão ver os 4 conteúdos que eu quero que elas assistem. Que elas vão assistir, na verdade. Sim. Porque são 4 vídeos, por exemplo. A apresentação do carro. Os bastidores da compra. Porque, no caso, esse carro, mais uma vez, eu comprei sem a patroa saber. Então, a reação dela. O financeiro. A reação É financeiro. Não, você vai entender no vídeo. Cara,
Mas é assim, entendeu? É legal. E as pessoas gostam de ver isso, porque elas veem aquele espelho daquela pessoa que está querendo comprar um carro legal. Eu já peguei uma certa intimidade com o público num nível assim de... Eles sabem que eu vou trazer a realidade, eu não vou mentir, Sim. eu não vou trazer uma coisa surreal ou fora da caixinha deles, ou fora da realidade deles. Então a galera meio que ela sabe que hoje o canal Generoso, né, o meu nome, só traz realidade para eles. Que legal. E eu só compro o carro da realidade deles. Sim. Não adianta hoje eu pegar, eu falei até isso no vídeo da apresentação do carro novo, Qual é o carro novo? eu comprei uma Peugeot 207 Escapade, que é aquela 207. Ah, sei. que é a Escapade que é a, sim, e é a mais completinha. A FIP do carro é Meio 20, surfistinha assim, é né? isso aí. É. O carro, a FIP é R$ 22.000. Olha. O carro tem sensor crepuscular, acende, tá até aqui na garagem. Sensor crepuscular, acende farol automaticamente. Ar digital, sensor de chuva, ar, vidro, trava de direção, vidro elétrico para os 4 ocupantes. Eu não sabia, né? Mas a minha não tem. Mas ela tem opcional 2 airbags e ABS. A minha não tem. Só comprei, depois que eu vi que eu comprei, falei, agora já foi. Porque valoriza um pouquinho depois. Cara, carro de R$ 22.000. Uau, que ano que é? 2010. 2000. Nossa, 2010. Aí eu falo. Aí o cara, pô, mas é bomba, não presta. Por que não presta? Então, assim, aí eu vou aí o pessoal chama de Generoso, o desmitificador de bombas no Brasil. Eu falo, cara, eu não tenho medo. Eu não tenho medo, cara. Eu vou pra dentro. Tenho parceiros pra isso, pra ajudar, lógico, tem que É ter. interessante isso que você está falando, porque, por exemplo, eu gosto bastante assim, de ficar assistindo vídeos de carro, tudo, inclusive do seu canal também. Mas existe uma tendência dos influencers que falam de carro. É um padrão falar sobre determinados carros que são bombas, assim. E o padrão não muda muito, assim, do que é dito, entendeu? Tipo assim, ó, aquela Chevrolet, aquela... Como que é? Não é Tracker, aqui é antes da Tracker. Captiva. Captiva. É, Então você parece falou que o que bomba. as pessoas falam sobre aquele carro é muito parecido. Sim, E é o ninguém- mesmo. É praticamente que é o mesmo texto, né? Parece que é a repetição. É o que a gente- papagaio falante. de tanto eu ouvir, tem carros que eu já É isso. começo a... Não, Captiva, Maréia, Eu ia comprar uma maré. e tem mais algum outro aí que, tipo, puta, não dá. Já ouvi e falei, não vou nem ver, porque esse Não, aqui eu dá, ia não comprar dá. uma areia. Sim. Mas cara, é interessante, porque você é E a desmistificador de bomba. Captiva era Não, um Captiva é carro- um carro assim. Eu achava fantástico. Eu não tenho vontade de ter, mas pro canal eu teria. É, E eu, tipo assim, eu imagino que... Porque é um carro bonito, é um carro... Presença. Se você parar com a Captiva hoje aqui no sinal, você fala, pô, o carro é 2018, sei lá, um carro 2010, 11. Uhum. E eu, assim, eu tirei muito dessa da minha cabeça também, o meu lado pessoal do game ali, do jogo. Ah, entendi. E o meu lado emocionado generoso morreu no VTR. O emocional mesmo. Ah, ali você realizou tudo e falou, pronto, Tipo, agora é só carro pro canal. Lógico, eu compro carros que eu gosto. Sempre. Não vou comprar um carro que eu não... Se eu entrar num carro e não gostar do carro, não me sentir bem, cara, eu não vou comprar. Sim, sim. Porque não dá. O carro tem essa coisa da conexão com o Não dá. nome, né, cara? Tipo, eu comprei um Nissan Marchzinho, o SR, que é a versãozinha com aerofólio, spoiler, a versão original. Esse carro, eu sempre gostei dele. Por acaso, coincidência, eu estava no Rio de Janeiro e o carro estava 5 km da casa da minha mãe. E eu comprei o carro. E eu comprei o carro e falei, cara, que maneiro, cara. Um carrinho que eu sempre falei dele, nem estava pensando em comprar. Baita oportunidade também de momento. O carro tinha coisa para fazer, batidinha na frente. Cara, já gastei uma graninha no carro, mas assim, era um carrinho que eu sempre falei, cara, eu vou ter esse carrinho um dia. E, cara, apareceu. Mas foi o quê? Ocasião, momento, oportunidade e, principalmente, público. Que eu falei, cara, tá faltando de novo um carro popular no canal. Porque eu tava vindo de Escort RS, C4 VTR, e eu fiquei quase 2 anos no canal, com 2 anos com carros de 2 portas. E o meu público é um público de 28 a 55 anos. A maioria 40. E a maioria tem 2 filhos. Então eu falei assim, cara, não dá mais. Adoro carro 2 portas. Porra, cara, assim... Tanto que o meu Coupé era, meu Escort RS, o Escort verde era lindo, era. O VTR era. O meu Peugeotzinho 206, que no meio do caminho entrou ali, que era de um amigo, né? Que eu peguei um Peugeot 206 na época, 0. Pô, o carro tinha 21 mil km rodados, 2008. Nossa. Passei com 34, o rapaz está até hoje na Zona Norte com ele. Ali ele mora no Morro Doce. Tá 47. Ele, cara, onde eu paro, ninguém acredita na quilometragem do carro. Eu falei, cara, o carro é bom. E o carro era bom, cara. O carro nunca deu um problema. Qual que é esse mesmo?
Eu tive um 206, 1.4, 2 portas. Ah, tá. Prata. O melhor carro que eu tive pro dia a dia. Ninguém quer roubar. 206. 2 portas. E assim, cara, baratinho em manter. Congelava, um colega meu ficou gripado dentro do carro, e não é mentira. Se ele tivesse aqui, ele ia confirmar. Que ele falou, cara, não é possível. E era, cara, era muito bom, mano, era muito bom. Aí eu vendi por causa disso, o canal. Porque foi o que eu falei com ela. Falei, cara, se não fosse o canal, por que eu venderia um Peugeotzinho com 34 mil quilômetros? Nossa, é raridade. Eu brinquei até com ela. Falei, cara, pô, tem que vender esse carro, né? Ela tem que vender por causa do canal. Eu falei, pô, você começa a ficar triste, né? Pô, vou vender, o que eu vou achar pelo valor? E é isso, a conta que você faz é essa. O que pelo valor do Peugeot eu vou comprar? Que seja zero quanto? Que não vai me dar estresse. Não, você vai comprar uma coisa que vai te dar estresse. É a lei da vida. Um carro que eu era... Quando... E era sonho de criança também, o 206, tá? 206. Porque eu jogava no Need for Speed. Porra, era muito lindo. Nossa, montava direto. Era o primeiro que dava pra gente pegar ali, É né, isso pra aí, jogar. é isso aí. Aquele ali era maravilhoso. Mas sabe o carro que eu tinha vontade quando era mais jovem ali? Acho que na faixa dos 18 anos, assim. Dois. Um era o estilo Schumacher. Ah, esse daí, quem que não... Nossa. E o outro era o... Já vi o estilo Schumacher amarelo na minha cabeça. O meu veio vermelho. É, esse Aquele é. solar. E tinha um outro também legal, que hoje eu vejo, assim, é um Audi, aquele que parecia o Golf, assim, um Audi... O A3? A3. Até hoje. Até hoje, eu fico olhando. O Audi A3 eu ainda fico lá olhando assim, falo, pô, legal esse carro. Bonitinho, né, cara? Bonitinho. Caraca. É o que eu te falei, 90 a 2000, cara. É, 90 a 2000 me pega meu coração de um jeito. E assim, O meu é mais o A4, que é o sedanzão, né? também. Eu gosto desses carros. Eu também. Eita. Aí você entra no carro, cara, parece que o carro conversa contigo, assim, numa conexão, você olha assim. Pô, é muito louco, é que você entra no carro, aí você lembra do jogo que você jogava, ou o carro tava naquele jogo, você jogava no Play 1, o gráfico era horrível, mas você jogava com aquele carro. Então, assim, Um carro da época da revista Quatro Rodas, lá que fica na cabeça até hoje, é o Volvo. qual aquele... Cara, todos. Primeiro que tinha uma piruinha, tinha um Volvo piruinha, que eu não sei o modelo, mas Eu gravei uma V40 no canal. Isso, compridinho assim, caramba. Mas depois eu evoluí pra SUV, que eu adoro SUV, né? Esse CX90, Nossa. que é grandão pra caramba. Cara, assim... Pode falar. Um no que eu carro. tenho lembrança, assim, que era um carro que meu pai deixou um tempo, assim, emprestado comigo, na época que eu tava na faculdade, era um Cadete. Você lembra desse Cadete? Lembro. 1.8. É. Ele Meu adorava Deus carro. do céu. Sabe outro que eu lembro do seu pai? Um antes do Cadete, mas eu era pequeno ainda. Ford Verona. Verona. Quem que vai lembrar do Verona? Não, eu já sou ao contrário, eu não gosto do Verona, sabe o que eu Eu gosto? lembro que era o primeiro carro que Do eu andei Do Apollo. que tinha direção hidráulica. Olha só. Cara, E eu lembro que o carro era macio e tal. E ele falava, isso aqui tem direção hidráulica, não sei o quê. Ford. Irmão, vou te falar uma coisa muito séria. Ah. Já tive carro, tive carro da Nissan, Ford, Honda, Subaru recentemente, Peugeot, Citroën e Renault. Isso. Qual foi o melhor carro que eu tive? Em termos de, sei lá, sonoridade, aspecto, posição assim, não vou falar essa palavra, mas um T bem grande de andar, Escort RS. É o carro que mais eu sinto falta de tocar. Porque o meu já era mexidinho e tudo mais, mas ele era um carro muito sensorial. E esse Escort RS é aquele... É um modelo bem... É o europeu, não veio pra cá, né? O RS realmente. Tá, É aquele Escort Zetec. tá. Mas é o último modelo, aquele modelo Último- mais moderno É que isso, teve do que Escort. foi de 97 a 2003, se eu não me engano, que esse carro ficou no Brasil. Ah, aquilo lá era E eu, assim, essa história, eu tenho algumas histórias em particular, dá até pra contar ainda, que é o Escort, quando eu era criança, quando eu morava em Bom Jardim, lá no interior do Rio, era uma cidade que tinha 40 mil habitantes, né? Um município. E meu pai, na época, tinha um Passat verde, se eu não me engano. Eu tenho uns carros assim que dá pra falar pra galera que eu ainda vou lançar no canal por puro vontade em trazer esse carro para eu ter a experiência e também vai servir para as pessoas que são carros mais esquecidos. Vamos lá, Escort. Tinha uma vizinha da minha tia, Vitória. Ela estava na mesma sala que eu e a família dela, a casa era do lado da minha tia, assim, bem do lado. E o avô dela buscava ela, acho que às sextas-feiras, quintas-feiras. E aí, para minha tia não me buscar, ou minha mãe não me buscar, às vezes ela me dava carona.
Era um Escort vermelho Paris, que eu descobri há pouco tempo que era a cor. GL, que é o para-choque preto, que é o para-choque de plástico. E por que aquele carro me marcou? O banco. O banco da Ford, o carro é muito sensorial. Você entra no Ford, você sabe que você está no Ford. Cara, maciez, conforto. Cara, é um Escort. Aí você entra no Escort hoje, é um Escort. Cara, é melhor que muito carro. Então, quando eu comprei o Escort, o meu tinha banco diferente, o meu tava com banco recaro. Uau. O meu tava... Nossa. Caraca. Eu só vendi de novo pro antigo dono porque eu ia comprar outro carro, né? Eu precisava comprar para gerar conteúdo. Mas o Escort, ele me marcou naquela época. Tanto que eu sempre falei com ela, cara, eu vou ter o RS, que eu sempre gostei de 2 portas. E o RS é muito raro, né? Porque ele é a versão esportiva, ele não tem nada demais, pessoal. É só um aerofólio, sainhas, motor é a mesma coisa e tem computador de bordo. É isso. Sim. Mas é um carro esportivo dos anos 90, que Cadete GSI na época, que um Civic VTI, ele brigava com esses todos, só que é um bem escanteado, ninguém lembra. E quando eu lancei no canal, o pessoal, cara, eu nunca vi esse carro. Então eu trouxe um pouquinho do resgate da história desse carro. Nessa mesma cidade também, lá no município, lá em Bom Jardim, um abraço para quem for de Bom Jardim. Fui criado em Friburgo, fui criado em 6 anos em Bom Jardim, depois de mais 6 anos em Friburgo, já uma cidade maior, que é ali a região serrana do Rio. Pô, só tem lembrança boa. E a primeira lembrança, uma das primeiras lembranças que eu tenho de carro, meu pai tinha uma farmácia e meu pai tinha um Passat. E o carro que eu quase comprei esses dias aí também, e é o carro que você falou de lembrança assim, é o Polo, mano. O Polo Classic. Polo. Ah, meu irmão teve um. Cara, vou te falar, eu lembro até hoje o dia que meu pai chegou em casa com aquele carro. Era 98, mais ou menos, um ano. O carro lançou em 97, 98 ou 99. Não lembro o ano que o carro lançou. Eu sei que tinha 3 meses de lançado. Aí meu pai tinha comprado junto com o sócio na época dele lá. Ou era do sócio, nem lembro a história. Eu só sei que a gente morava num sítio, bem no interior mesmo, sítiozão, terra batida. Sim. E dava para ver a pessoa chegando. Pô, eu tinha 4, 5 anos, cara. Eu lembro do carro chegando assim, se aproximando. Farolzinho de neblina aceso, né? Bonitinho, farol aceso, vermelho. E a cor que eu sempre fui apaixonado é vermelho. Aí meu pai passa na minha frente, estaciona mais no final. Aí ele deixa o carro ligado. Cara, eu entrei no carro. Eu olhava assim por dentro, cheiro de carro novo. Nossa. Cara, então o Polo Classic, pra mim, ele tem uma... Carro, se você olhar hoje, o Polo Classic é 10 mil reais. Não é questão de preço, é oportunidade. E quase comprei um recentemente pro canal, justamente porque é um carro. O pessoal chama de caro de manter, apesar de ser um Volks. Fala que é um absurdo manter ele. Eu falei, tá aí, ó. Ó, meu caminho aí, ó. É aí. Só que o que eu ia comprar, tava com probleminha de entrar água. Eu mudei para um lugar agora que a garagem não é 100% coberta. Eu falei, cara, não é uma coisa que eu quero mexer agora e me estressar. Porque às vezes, você compra. Até você resolver, cara. Você só resolve quando vende. Aí eu falei, puta, eu vou ter estresse. Mas o carro era legal. Bom de lataria, era uma versão especial. A versão que eu nunca tinha visto. Com roda de liga, farol de neblina. Bonito o carro. Só que o carro não me cativou para ser esse. Mas é o Polo Classic e o outro carro que eu tenho muita vontade em ter também, que é da mesma linha, né, que veio para substituir é o Bora. Quando o Bora lançou, o Bora 2000. Bora. Bora, verdade. Durou pouco, bora, né? Bora verde. Eu tenho a revista dele de lançamento, da Carros, se eu não me engano. Ele de lado, numa subida assim, a foto. Aí tanto que a gente... Pô, quase comprei um Bora agora recentemente. Um prata. 0, que é difícil você encontrar um Bora bom. Bora era 15 mil, 14. Agora um bom tá 27. É risco para mim comprar um carro acima da FIP muito caro, porque se o mercado vira, quem toma... Né? Então é complicado, mas é um carro que subiu muito de preço. Então esses dois, o Polo e o Classic, são carros que eu tenho muita vontade de ter. Realizei o sonho de ter um Peugeot 306 Sedan, que a gente vê muito no filme Táxi, a franquia Táxi. Já viu, né? 306 sedã? Não, Não? não. Não. Não vi. É um prata. Já viu o filme Táxi? Que tem com a Gisele Bündchen? Sim, sim. Então, só que tem um que é o da Gisele, né? Que é aquela que faz com aquela menina... Eu sei. Ela Tifa, né? Não Sim, sei. sim, sim. Só que tem um outro táxi. Ah, Tem táxi 1 ao táxi 5. Só que os melhores até o 4. 4 ou 3. Que é um 99, um 2001, um 2003. E eles começam o filme... É um taxista, sim. só que ele dirige muito. Só que o filme é cômico, porém tem... só que o meu era o sedã. Bota aí, ó, 306 sedã generoso. Você vai ver na hora. Aparece ele. No filme Táxi, é o Fidel, não lembro agora. Ele é um cara corredor, só que ele vira taxista e ele acaba tendo um amigo, ele descobre um amigo, né, na história do filme,
Esse é o primeiro filme, né? Depois você vê. Ah. Cara, o filme é 99, só que é um filme cômico. Tem mesmo, não é você. Aí, ó. Só botar lá. Aí, ó. É assim, Tem Google. carro tal, generoso, aparece. O pessoal fala isso. Tem cada... Agora Aí eu sei. o... É o carro do... Parece aquele carro do seu Akad, né? Ah, sim. Aí o... Nossa. Na época era um belo carro. Ele é rival de Civic e Corolla, pô. Esse Sim. carro. Nossa. Esse carro fez 17 comigo na estrada comigo. Como? Esse carro fez 17 km por litro na estrada comigo. Minha nossa. Agora. A gente tá em abril, né, mais ou menos. Foi em novembro para dezembro agora. Uau. Eu vendi ele, não, eu vendi ele em novembro. Nossa. Foi em outubro. Cara, Caramba. e esse, aí eu tava falando do filme, esse filme, Táxi, pra quem nunca assistiu, vê o Táxi. É muito legal. Porque é cômico, porque tem Velozes e Furiosos. Pô, legal, é o hype. Todo mundo assistiu, é maravilhoso, as histórias, tudo mais. Mas o Táxi, ele tem uma veia cômica. Tem muita mentirinha também, mas é mentira boba. Tipo assim, o carro, ele aperta um botãozinho, o carro abre uma turbina e acelera mais. Mas é legal o filme. E é na França. Qual carro que tem? Então eu sou carro francês. Só que o do filme não é o 306, é o 406, que é o sedanzão maior. Maior. Que é um sonho também de moleque realizar. Eita. Só que o 306 é mais fácil de encontrar. E aparece muito no filme. Todos os carros franceses que você vê aqui no Brasil, você fala, pô, no filme tem muito. Carro da polícia, todos são esses carros. E é legal o filme, porque ele te traz uma historinha, acontece lá, e o cara tá sempre dirigindo, mas o filme é legal. Tem umas fugas, tem umas derrapadas e tudo mais. Mas o filme é uma veia cômica, mas é legal e divertido. É um filme que te entretém e você sai, pô, legal, filme leve. Não é igual o Velozes e Furiosos, que foi se perdendo ao longo do tempo. Ele não, ele sempre foi assim. Tanto que, pra mim, os melhores filmes que eu gosto de assistir De Volta pro Futuro, que pra mim é... Ah, legal. Tem como. Pode estar passando uns 3, 5 eu paro pra ver, porque eu gosto muito da história. Velozes e Furiosos e o Táxi. Táxi é muito legal. Tá, Muito legal. Boa dica. Muito legal. Muito adulto. Eu gosto de X-Men. eu gosto- Não, aí eu tenho o pessoal até pergunta, é. você assiste filme de super-herói? Eu falo, cara, não. Ah, eu Por também quê? assisto isso aí. Cara, porque eu não sei, eu não prefiro ver na época, sabe? Hoje em dia eu não consigo mais parar pra ver aquela sequência de filmes, várias histórias, várias vertentes. Você fala, cara, a cabeça não vai pra esse lado, entendeu? Eu prefiro ver coisas mais realistas, no caso. É legal pra caramba, tá? Eu gosto. O que eu mais gostei de ver até hoje foi o Homem-Aranha, que pra mim é o melhor, mas com o Maguire, né? Que pra mim é o melhor. Aham. Mas de resto eu não vejo mais, assim, filme de coisa. Quanto temos aí? Estamos em 1h10. Já? Boa. Ô, louco! Eu falo, hein? Voou. Eu O falo. tempo passa rápido. Eu vou aproveitar que já passou do horário, agora o horário é meu. Eu tinha um Twingo, que foi o meu carro do coração. Já experimentou? Eu já dirigi, quase completamente uma vez. Eu moro do lado de onde o cara que vende mais Twingo no Brasil. Cara, A rua ali tem 10, todo dia. Sério? Sério? Twingo? Twingo, ele compra, revende, reforma e revende. Esqueci o nome dele, Henrique. nossa, é maravilhoso. Eu Twingo adoro é esse qual? carro até hoje. É um Renault pequenininho, né? É, tipo só que ele vira uma cama. O espaço interno dele é gigante, você vira... Interessante. Ele é daqui até ali, ó, mais ou menos até a mesa. Aham. Olha. Eu tava falando, meu irmão adora essas coisas. Meu irmão já teve um Peugeot 106, já teve VTR, já teve todos esses clássicos Civic aí. antigão lá. Civic antigão. Qual que é o agora? E ele tava me falando do Twingo esses dias que um amigo dele comprou e tava impressionado que o carro é demais, não sei o quê. Eu fiquei, caramba, Carro que eu paro nunca pra olhar, prestei o único assim. carro que eu paro pra olhar. Sério? Observando. Ó. Porque esse carro me acompanhou do começo da faculdade até, acho que ficou uns 8 anos com esse carro. Caraca, 8 anos. 8 anos. Depois ele era da minha tia, eu comprei. Depois ele ficou com a minha mãe. Então ele Caramba. ficou uma vida comigo esse carro. Uns 15 anos mais ou menos na família, assim. Olha, Caraca, que Twingo, legal. ó. Você já fez lá do Twingo? Você tem lá? Já comprou? Não, nunca comprei e não gravei review desse carro ainda. É Legal. difícil encontrar um Twingo legal, É difícil, né? bom. Mas a versão dele europeia, que não veio pro Brasil, é Não, maravilhosa. Maravilhosa. é um Clio. É um Clio vestido... É um Clio short. Cara, é muito legal. Legal. Muito legal. Nissan. Interessante. Muito bom, engenheiro. Quanta conversa, hein? Aí eu falo, se E- deixar, Nossa eu vou até Senhora, amanhã. Caraca. Deixar eu vou até Agora amanhã. uma coisa, posso pedir para tu deixar uma dica para o pessoal que está assistindo esse vídeo? Porque eu acho que você já deixa lá no seu canal, mas queria que você deixasse aqui para o pessoal. Primeiro,
se eu quiser comprar um carro desse, vai lá no canal do Generoso, assiste lá o vídeo. E aí a dica, por exemplo, eu vou chegar para negociar com o vendedor. O que você dá de, tipo assim, para não cair em golpe? Porque existe muito isso, né? Sim, Pessoa se preservar para fazer uma compra segura. Eu tenho um... É engraçado, né? Quando você dá todas as dicas para as pessoas não assistem, né? Eu tenho 2 vídeos no canal que eu expliquei da forma que eu faço. Sim. Não é a melhor forma do mundo, eu não sou especialista, mas eu faço dessa forma e sempre funcionou. O vídeo deve ter 5.000 views e outro 2. Assim, bizarro. Olha só. Mas o que eu gosto sempre de passar para as pessoas é o seguinte. Cara, sinceridade, tanto na postagem do anúncio quanto na compra. Carro usado é muito difícil você comprar. Você não compra o primeiro que você vê. Se possível, vá acompanhado de alguém, funileiro ou mecânico. Ou aqui funileiro tem outro nome também, o pessoal chama aqui em São Paulo. É funileiro, no Rio é funileiro, aqui o cara que trabalha com lanternagem, esqueci, é lanterneiro. Às vezes tem esses nomes. E tem um lugar que chama de chapeador. Olha. Aí, às vezes, no canal tem que falar os 3, tem que saber tudo, rapaz. De todos os lugares. Tem os lugares. A princípio, vai com alguma pessoa do lado, porque você consegue ter um feedback de outra parte. Sim. Porque, cara, assim, comprar carro, eu tô no meu... Eu nem perdi, até perdi as contas, já passei de 10 carros, 12 carros. Então, para mim, hoje é negócio. Eu não tenho mais emoção de ver um carro e comprar. Eu não vou mais emocionado. Mas o cara que tá vendo meu vídeo, que quer comprar aquele carro, ele tá emocionado para comprar aquele carro. Ele tem emoção. O cara batalhou pra caramba para comprar aquele carro. Se o carro é barato, possivelmente é à vista. O cara, às vezes, demora 2 anos para juntar aquele dinheirinho para ele comprar aquele carro. Tem a frustração de estar andando a pé, ou de estar com um carro pior. Então, quando ele vai ver o carro, ele chega lá na hora. Pum! Vou comprar um Peugeot 307, por 18 mil. Ele olha o carro tá lindo, lavadinho. Ele olha pro carro, tá 0. Comprou. Primeira semana, irmão, carro maquiado. Não demora muito. É 1 mês, 2 meses. Ou na primeira revisão, quando tu vê, tá tudo remendado. Então, o que eu gosto de falar? Carros usados é difícil. Não é fácil. Não tem fórmula mágica. Fórmulas que podem te ajudar. Segunda ou terceira opinião. Outro ponto é você fazer uma pré-avaliação de tudo antes de comprar esse carro. Se você pode manter esse carro, se você pode ter o seguro desse carro, que você tem que ter seguro no Brasil, a não ser que seja um carro muito específico, mas assim, coloca pelo menos roubo e furto. Para qualquer coisinha, deixou na rua, levou, você recebe uma tabela FIP. Você filtrar tamanho do carro é importante. Motorização, para você ver se sua renda comporta aquele tipo de carro. Cara, inúmeras coisas. Você tem que fazer um pré-lista e um check-up antes de comprar este carro, para você ver se você consegue comprar este carro. Porque, cara, acontece muitas das vezes a pessoa fala, comprei o carro, mas não tem dinheiro para manter. Então, assim, e também outro caso que é o principal. Para que você quer comprar um carro tão caro ou um carro tão luxuoso para você rodar no dia a dia? Muito caro. Então, por exemplo, meu caso, né, do canal, eu comprei uma Peugeot 207 SW porque o público queria um carro barato de manter, espaçoso, né, um bom porta-malas e um carro barato. Me deu 4 itens para eu comprar. Eu comprei. Então, esse carro é bom para o dia a dia, não é visado para roubo, é um carro que passa despercebido, tá com segurinho aqui na garagem, não é absurdo de manter, baratinho de manter, certamente econômico. Então, esses são os pontos desse carro. Você tem que analisar isso, se isso serve para você ou não. Porque a pessoa, ela vê o carro assim, lógico, eu falo até no canal, eu posto muita lasanha lá, muito carro legal, muito carro de luxo barato. Digamos, o cara vê um Ford Fusion, Fusion. Cara, olha esse carro. Eu falo 3 vezes, né? Porque às vezes o cara fala, você falou Fusion, você falou Fusion, você falou Fusion. Agrada todo mundo. O carro é barato. Eu estava analisando para comprar pro canal também, porque era outra vertente, né? Um resto de rico para ver se vale a pena comprar ou não. Cara, mas a pessoa tem que entender que ele bebe mais, é um câmbio de 4 marchas, a manutenção continua sendo de um carro de 150 mil reais, o seguro vai ser mais caro. Então, assim, tem que fazer uma pré-avaliação de tudo antes de comprar, sabe? Tudo. Fez a pré-avaliação, eu lá no vídeo eu falo até assim, né? Você fez uma pré, viu se esse carro é para você, depois você desce por outra vertente. Conversa com o vendedor, pede nota fiscal de nota de revisão. Generoso, mas é um carro usado, o cara não vai ter. Se o cara não tem nenhuma nota, já corre. É simples. Quem está querendo vender é ele, não é você. Você não precisa ser apaixonado pelo primeiro carro que vê. Eu sei que é difícil, mas isso você tem que trabalhar o emocional com a razão. Sim.
É muito difícil. Porque às vezes você vê um carro numa foto, você fala, bom, é esse. Mas não é esse. Vai aparecer o melhor. Então, às vezes, a pessoa ela vai muito emocionada naquele primeiro, no outro. Então, eu busco sempre a referência do carro. Eu gosto sempre de puxar o histórico do carro, de uma forma lá que a gente tem no canal. Eu puxo também, peço à pessoa, se for um carro até dos... Pô, não tem como você pedir revisão no carro. Assim, você pede revisão. Pô, o que você fez nos últimos... Ah, tô carro há 3 anos. O que você fez nesse tempo? Ah, troquei isso. Beleza, você já sabe. Mas, às vezes, tem um carrinho em 2008, 2010, você está pegando ali com 10 anos de uso, 15 anos. Até quanto foi revisado na concessionária, amigo? Pô, até 50. Pô, legal, até 50. Tem histórico? Tem. Tem nota fiscal? Tem. Ah, tem manual e chave reserva? Tem. Você fala, pô, legal, o carrinho já tem pelo menos até 50 mil quilômetros. Foi na concessionária. Pô, legal. Já é um bom indício que aquele carro teve um bom histórico até 50. Depois, você vai vendo, você leva uma pessoa para avaliar. Depois disso que você fez essa pré-avaliação, pediu a pessoa, marcou para ver o carro, sempre lugar claro, ambiente aberto, ou estacionamento, ou shopping, para não ter nenhum tipo de golpe, né? E nada de transferir dinheiro, gente, pelo amor de Deus, antes, porque está correndo, porque a pessoa tem que vender o carro. Se a pessoa está desesperada, obrigado, amigão, tamo junto, te ligo daqui a uma semana. Não adianta, é golpe, o cara vai enrolar para te entregar o recibo. Eu tenho uma coisa comigo que eu só faço compra e fecho o recibo na hora, independente do carro onde esteja, eu vou até, por exemplo, eu comprei essa perua em São Bernardo, era de um seguidor. Sorte que era tudo online, tudo bonitinho. Demorou até um pouquinho para entrar no Gov, mas funcionou, comprei o carro. Mas eu só saí dali com o recibo fechado, em meu nome. Por mais que era um seguidor, cara, Sim. Claro. tipo, independente da pessoa, e não, né, desconfiar de todo mundo. Cara, tem que desconfiar, infelizmente. Não dá, não do meu seguidor, mas eu digo no modo geral. Então a gente tem que estar sempre com o pé atrás, Lógico. com todas as ações que você vai tomar para comprar um carro. Porque, cara, não é R$10. É 10, 15, 20, 30, 40 mil, 100 mil, dependendo do carro. Então, eu nunca caí em golpe. Nunca caí. Já tentaram, pô, mandar mensagem para mim para golpe, eu já reconheço na hora. Tipo, isso aqui... Tem vários aí, pessoal comentando na internet, golpes de internet. Mas o que eu quero passar aqui para as pessoas é o feedback de que, para você não ter nenhumas... para não ter um estresse, não passar por apertos, cara, check-up. Faz uma pré-avaliação do que você precisa, de qual carro é interessante para você, qual é o valor, até que valor você pode. Uma coisa que eu sempre falo também, não posso esquecer, se o carro é 30, você tem até 30 mil reais, você não vai comprar um carro de 30, compra um carro de 25. Sim. E se você está vendo um carro de 23, um de 25, um de 26, vê o porquê o de 23 está 23 e o porquê o de 25 está 25. Que às vezes vale a pena você pagar 25 e não pagar no de 23. Porque aquele de 23 pode gastar 3, 4, 5 mil reais a mais do que o outro gastaria. Porque se você compra um carro usado, isso não é uma matemática exata, tá, gente? Mas você vai ver um carro usado. Vou ver um Focus generoso, adorei o Focus. O carro custa 30 mil a FIP e o valor é 30. Mas tem um senhor vendendo um a 33,5, 32, e o dele tá mais revisadinho. Só que eu não, tá muito caro para mim. Tá, entende por que esse carro tá 30? Ah, tem que fazer essas coisas. Soma o que mais ou menos tem para fazer. Cara, vai dar 32. Mais fácil você chorar com o senhorzinho lá e falar, poxa, eu só tenho 32, o carro do senhor tá melhor, tô vendo outro, mas vou ter que gastar dinheiro. Joga real, a pessoa vai te ajudar. Cara, e vai te ajudar. Sim. E eu faço isso até hoje. Por mais que eu sou ao contrário, eu tenho que comprar carro com coisa para fazer, né? Eu filtro assim, opa, esse tá 18, esse tá 22. Eu vou no 18, porque eu tenho que gerar conteúdo de manutenção. Sim. Mas eu vou mesmo assim perguntando, o que tem para fazer? Tá, ó, eu só posso chegar aqui, 16. Pô, mas tá muito baixo. Falei, cara, mas tem coisa para fazer. E é isso. E o meu jogo é esse. E eu sou sincero. Então, sinceridade, transparência, fala real e procura os melhores carros que você pode pagar. Eu falo isso, procura o melhor carro pelo preço que você pode pagar. E, gente, carro tem em todo lugar. Todo lugar do Brasil tem carro. Por mais que a gente olhe, filho, do vizinho, tá pertinho. Cara, mas às vezes, a 100 km da sua casa tem um carro muito melhor. Então, não poupa esforço para comprar o melhor que você pode pagar. Acho que é a melhor mensagem que eu posso passar, porque carro usado hoje no Brasil é muito complicado. Muito bom. Para comprar carro hoje, eu vejo 5, 6 para comprar um. Boa. E eu sempre vou com o mecânico. Ah, você é experiente, você... Não, eu tenho o meu mecânico, eu vou com ele, porque uma parte que é importante quando a gente leva uma pessoa, eu não sou emocionado mais para comprar um carro hoje. Só se for um carro muito específico, né? Mas eu olho o carro com um olhar
de comerciante, no meu caso. A pessoa que está indo comigo, o meu mecânico, ele olha o carro de outra forma. Sim. Então a gente chega no final da conversa, ele tem os pontos dele, eu tenho os meus pontos. E nesse mesmo momento, é uma dica que eu sempre falo, cara, vai olhando o carro e o que você não gostou, anota. Anota no telefone. Pô, o volante está descascado. Pô, o painel tá com trincadinho. Cara, o pneu tá careca. Cara, a lanterna tá quebrada. Vai anotando, porque depois essa pessoa que está contigo, ela vai anotar os pontos dela. Ela vai conversar com você. Vocês vão acabar chegando num consenso, você vai falar assim, é bom? É ruim? Vale a pena? Não vale? Então isso ajuda muito as pessoas a pelo menos ter um filtro. Porque você não acaba não comprando o primeiro, entendeu? Eu faço isso sempre, eu deixei de comprar um Jetta 2.5 agora por causa disso. Era 40 mil de tabela e a mulher estava pedindo 32, fazia 31. Você fala, pô, bom, 9 mil abaixo da tabela, né? Preço bom. Só que para valer a pena para mim tinha que pagar 25. Uau. Porque esses 15 mil podia ser 9, mas podia ser 15. E, tipo, era melhor pagar 35 no melhor Sim. do que gastar 10 em outro. Nossa. Você entendeu? A conta que você faz? Sim. Notaram essas dicas aí, dicas importantes, porque para não Porque- entrar em furada. Só para simplificar, porque senão você acaba, às vezes, gastando muito num carro que não vai compensar e você não vai ter o dinheiro de novo. Lógico, eu estou falando no modo comercial. Mas, às vezes, você deixa de comprar um carro muito melhor. E, gente, quando eu falo muito melhor, é estado interno, parte interior, bancos, volantes, acabamentos internos, parte externa, que é para-choque, farol, para-lama, o que for, e motor. Às vezes você pega um carro muito melhor com isso tudo, com nota 9, e você paga um nota 6 podendo pagar um nota 9. Então é melhor pegar o de nota 9. Melhor, né? Verdade. É sempre Faz a melhor sentido. Muito boa dica. E vou seguir essas recomendações também daqui pra frente. Pra não cair em furada. É complicado, Porque serve pra qualquer, né? Pra tudo, na verdade, né? E ter sempre um especialista do seu lado acompanhando pra você fazer uma boa compra e naturalmente. Porque pensa, né? Quem compra o carro pensa em usufruir e ter paz. E aí quando compra um bem e não tem paz com ele, deve ser terrível, né? Não poder beneficiar. a sua Eu digo, nem precisa ser um mecânico alguma coisa, mas se você for com um amigo, pelo menos, ele vai ter outra opinião. É verdade. Não é igual você. Fazer um contraponto, né? E geralmente quando a Júlia vai, né? Uma opinião feminina é importante. Porque a mulher, ela vê coisa que a gente não vê. Olha só. Quando eu comprei esse carro novo, a primeira coisa que ela olhou que tinha um papelzinho dentro da lumináriazinha assim. Eu falei, cara, eu não tinha visto isso. Ela, não, tá ali. Eu falei, não, mas é uso, né? Não, que tá aqui um papelzinho. Eu falei, caraca, eu não tinha visto, sabe? Coisa que você... Mas são coisas que você... Na ponta do lápis, você... lógico, é um papelzinho, tudo bem. Mas a gente já viu muito carro que ela falou uns pontos que eu não tinha visto. Eu falei, pô, você viu isso? Ela, eu vi. Eu falei, caraca, eu não vi. Interessante. E eu jogo na mão no peito do dono, ó, tem isso para fazer. Ah, não quero fazer, então, meu amigo, desculpa. Compro outro. Eu faço isso. Caramba, Generoso, a conversa com você é muito boa. Realmente Não, flui, se- a conversa flui. A gente deixar, eu poderia falo ficar até aqui amanhã. conversando o tempo todo. A gente fica muito feliz mesmo com a sua participação aqui, brilhantando aqui o Camargos Cash. Próximo eu vou fazer o meu podcast, vou trazer vocês também lá, para ficar à Pô, vontade. Nós vamos, falar. nós vamos porque, pô, quem não gosta de conversar É sobre lógico, lógico. Poxa vida, ainda mais com você que fala tão bem e consegue explicar, esclarecer assim de uma forma tão... Muito bacana. Obrigado por ter aceito o nosso convite aí de vir aqui no nosso Camargos Cast. Trazer um conteúdo que a gente considera de alta relevância, né, para o nosso público, para as pessoas que realmente assistem, porque a gente sabe que carro é uma paixão e nada mais, nada melhor, na verdade, né, do que trazer um cara que exatamente, como você deixou bem claro aí, né, desmistifica muitos tabus que existem aí nesse mercado e traz uma solução para as pessoas, né? Sim, sim. E o nosso intuito aqui no Camargos Cast sempre é voltado para isso, né? Trazer algo que possa se tornar útil Sim. para as pessoas. E tenho certeza que tudo que tu entregou aqui hoje, contando toda a sua história de transformação, de mudança, de soluções para as pessoas, vai ajudar muita gente. Obrigado mesmo, hein, cara? Muito obrigado, Generoso. E quer falar mais alguma coisa? É só agradecer mesmo o espaço a vocês. Espero que esse tempinho que eu falei aí ajude a galera de casa a entender de alguma forma que o que eu falei aqui, seja da minha trajetória ou do mundo dos carros. Se você está criando um canal no YouTube, pega essas referências que eu falei, é tudo teste, não é nada fácil, você se replica todos os dias.
e principalmente ajudar as pessoas. Para mim, o que importa lógico, todo mundo tem que lucrar, tem que ganhar dinheiro, tem que pagar as contas de casa, mas é ajudar as pessoas. E eu lá no canal sou uma pessoa que só penso nas pessoas. Tipo, Sensacional. eu gravo o vídeo, eu fico visualizando aquela pessoa que está assistindo aquele vídeo em casa, no sofá, tranquilinho, Sim. pensando nela para ajudar ela a ter uma decisão melhor. E eu faço o que eu gosto, mas de uma forma eu ajudo alguém. Então, para mim, acho que é o ponto principal ali. Que incrível. Perfeito. Maravilha, Muito bom. maravilha, maravilha. E é isso então. Fica aqui hoje essa gravação fantástica que a gente teve, de um conteúdo maravilhoso. E é aquilo que a gente sempre fala, né, Michel? Aqui no Camargos Cast a história é transformação. E hoje vê a história de transformação, de evolução, de contribuição para a sociedade, para as pessoas do Generoso. E segue ele lá no canal Generoso TV e no Instagram. É Generoso TV também. Tudo é Generoso TV. também. Então agora aqui E se na quiser câmera ver os dele, carros dele lá, vai lá no Google, dá Carros do Generoso que aparece. Ou, aparece tudo lá. ou se tiver em dúvida com qualquer carro, coloca assim, o nome do carro e coloca Generoso TV. Cara, vai ter. Olha, Vai que ter, incrível, vai ter. que incrível, maravilha. É isso aí, galera. Valeu, Muito obrigado. gente. Esse foi o Camargos Cast. Um abraço, valeu!